apresentaram maior qualidade, produtividade e maior resistência às pragas. Vamos conhecer então as variedades avaliadas? A lavoura está no ponto para a colheita, mas de um pé para o outro dá para ver frutos amarelos e vermelhos, umas plantas mais carregadas, outras menos. Isso já mostra que cultivares diferentes foram plantadas bem próximas. É que nessa área o Incapé está fazendo um experimento para testar como cultivares de arábica selecionadas produzem em determinadas condições. Cultivar é como os produtores e pesquisadores chamam a reprodução de uma planta de uma variedade. Exemplo, um pé de café, arábica, catucaí, que produz acima da média, é selecionado. E a partir dele, começa-se a plantar as sementes para que os pés, filho dele, puxem essa mesma característica do pai. Essa família de plantas é considerada uma cultivar. As plantas continuam sendo café, arábica, catucaí, mas com características próprias daquela família. E por isso ganham até um sobrenome. Por exemplo, Catucaí 78515 Seleção CAK. É uma cultivar de maturação precoce, com resistência moderada à ferrugem e que produz frutos de cor vermelha. A Catucaí 78515 Seleção CAK foi uma das 10 cultivares avaliadas no projeto por 6 anos. Esse projeto do Incapé começou lá em 2018 e já foi reportagem do Jornal do Campo no ano passado. Agora, finalmente, teve os primeiros resultados publicados. Para validar os experimentos, as cultivares foram plantadas em propriedades de parceiros nas regiões Noroeste, Serrana e Caparaó Capixaba. Todas as cultivares foram plantadas em altitudes diferentes e também em regiões diferentes para testar a produção delas em cada local e condições diferentes. E assim, dá para ver no pé aqui quando uma variedade produz mais ou menos ou funciona melhor em uma região ou outra. O importante foi que a gente trabalhou nas propriedades de produtores rurais com esses 13 experimentos, sendo inclusive 2 orgânicos, mas aqui hoje a gente está falando da parte, os materiais que são utilizados, utilizando as boas práticas agrícolas do produtor. E o que a gente fez? Nós trabalhamos em área de renovação de lavoura, ou seja, aonde já tinha café, aonde já tem normalmente, principalmente a incidência de nematóides. E a gente selecionou 10 materiais genéticos, sendo um do grupo Catuaí, que é o grupo mais antigo, que é altamente suscetível à ferrugem, que é esse que está do meu lado esquerdo, e materiais que têm alta resistência para ferrugem e moderadamente resistência para ferrugem, como é o caso aqui, por exemplo, de um arara, onde você não vê nenhuma incidência da ferrugem, ou seja, um material altamente resistente. Entre outras coisas, a pesquisa também avaliou época de maturação, precoce, média e tardia, o tamanho dos grãos e, é claro, aquilo que é mais caro ao produtor, a produtividade. Então aqui dá para ver muito claramente, por exemplo, como que vai ser a produtividade de uma lavoura dessa. Se você, por exemplo, tira um galho de café desse, olha só, olha o potencial produtivo. Aqui nós estamos provando, na média das 3 regiões, nos 11 experimentos, que a produtividade de 7 materiais genéticos é superior a 50 sacos por hectare. Ou seja, o estado do Espírito Santo, esse ano, que tem um potencial para produzir 3,5 milhões de sacas de café, nessa condição poderia produzir 7 milhões de sacas de café. O Fabiano emprestou uma parte da propriedade dele para que o Incapé pudesse desenvolver o projeto aqui em Venda Nova do Imigrante e deu tão certo que ele já renovou uma parte da lavoura com uma cultivar que estava sendo testada. Foi boa a colheita? Aqui na primeira colheita já 4 litros por planta. Um aumento de produção, a expectativa para o próximo ano é chegar a uns 8, já dobrar a quantidade de produção por planta, automaticamente dobrar por área também. A propriedade do Fabiano tem uma variação de altitude considerável. Áreas em que o sol bate mais forte em momentos diferentes do dia e, por isso, no caso dele, a lavoura não é renovada toda com uma só cultivar, mas aquela cultivar que tem os melhores resultados em determinadas áreas e determinadas condições. Tem plantado arara, tem plantado catucaí, tem plantado 2SL. São 3 variedades que a gente tem, das 10, que a gente, toda vez que vai fazer uma renovação, a gente tem colocado elas, entendeu? Porque devido à produtividade, devido à maturação,
uma precoce, mediana, tardia, a gente consegue ficar um período maior colhendo café maduro. Automaticamente colhendo café maduro a gente consegue fazer mais qualidade. Qualidade, aliás, também é um dos critérios avaliados no projeto. E para provar que o ganho de produtividade também vem acompanhado da qualidade, as amostras são enviadas para análise nos Centros de Cafés Especiais do Espírito Santo. Mas antes desse teste sensorial, os pesquisadores fazem todo o trabalho de beneficiamento, como faria na própria lavoura o cafeicultor que busca qualidade. Isso garante que o resultado do teste vai ser mais real e não como se o café fosse feito em laboratório. Então a gente recolhe esse material de forma manual, similar ao que é desenvolvido pelos cafeicultores. A gente traz para o nosso ambiente de processamento, onde a gente faz a retirada da casca do café para poder realizar a secagem nele no ambiente de terreiro suspenso sem a mucilagem. Então as cultivares elas têm expressado materiais com peneiras maiores, com perfil de classificação acima do que é desenvolvido na cafeicultura estadual. Então a gente tem obtido resultados satisfatórios. Na sequência, os técnicos do Secafes fazem a avaliação sensorial. A produção de cafés especiais, ela agrega valor para o produtor rural, né? A qualidade é um fator importantíssimo. Claro que ele precisa observar outros fatores como tolerância a pragas e doenças, manejo, nutrição, mas a qualidade final na xícara é o que vai agregar valor para o produtor na etapa final. Das cultivares avaliadas, todas obtiveram pontuação acima de 80 pontos, que é classificado como um café especial, né? É importante ressaltar que o ambiente ele vai influenciar também. Cafés produzidos em região de maior altitude tendem a ter uma nota mais elevada por apresentar uma complexidade maior de aromas, sabores, doçura e acidez. As cultivares avaliadas não são novas, são seleções que já existiam, mas tinham um potencial desperdiçado pelos cafeicultores, porque não haviam sido testadas. Agora, com as recomendações técnicas, o Espírito Santo passa a ter em mãos tecnologia para potencializar a cafeicultura, já pensando no futuro. Se você tem um material com alta produtividade, sem problemas de doença, né, ou minimamente com doenças, e também com alta produtividade e qualidade, aí você tem um produto valorizado, né? E quando você tem uma produção que atende uma produção, alta produção, você não tem tanto custo assim para produzir. Todos os resultados do estudo foram publicados em uma cartilha disponibilizada pelo INCAPER, Café Arábica, cultivares validadas para o estado do Espírito Santo. Esse projeto, ele vem trazer, dentro do programa estratégico de sustentabilidade da agricultura, né, que é o programa macro do Espírito Santo na agricultura de sustentabilidade, ele vem trazer coisas fundamentais. Porque quando você aumenta a produtividade, você agrega qualidade naquilo que você está produzindo. Você distribui a produção durante 6 a 7 meses do ano, né? Você otimiza a mão de obra da propriedade e você otimiza as instalações da propriedade para produções de café de extrema qualidade, de cafés gourmets, cafés especiais. A gente vem para uma unidade dessa e a gente vê que nós estamos aqui numa vitrine tecnológica. Nós estamos numa vitrine aqui que o produtor ele pode vir, ele pode avaliar, ele pode ver o que está sendo produzido, tem identificação nos materiais genéticos e ele pode ver o que interessa para ele. Se ele quer café para produzir cedo, se ele quer café para produzir na mesma época que todo mundo, se ele quer café para produzir mais tarde. A lista das cultivares